Olá, graça e paz. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Hoje a gente vai mergulhar em um material, olha, riquíssimo. É um estudo do pastor Francisco Miranda sobre os princípios bíblicos que devem guiar a vida dos discípulos de Cristo. A fonte é um guia para professores de escola bíblica dominical, então a abordagem é muito prática. E a nossa missão aqui é tentar extrair a essência desses ensinamentos. Tipo, como a fé que a gente professa se traduz em ações concretas no nosso dia a dia. No trabalho, em casa, nas nossas decisões. E a base principal para essa análise vai ser a passagem de Filipenses, capítulo 4. E o que é fascinante nesse material, sabe? É como ele conecta conceitos teológicos bem profundos com a nossa rotina. A ideia não é só acumular conhecimento, mas construir uma vida coerente. Uma vida onde o que se crê e o que se faz caminham juntos. A gente vai explorar como isso funciona na prática. Perfeito. Então, para começar, o texto bate numa tecla que eu acho fundamental, que é a coerência. Ele cita Tiago 1:22. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. A ideia é que não dá para viver a fé, assim, em compartimentos. Exato. Não dá para separar. E o autor usa um termo grego, peripatel, que significa andar. Mas não é só o ato de dar um passo, sabe? A ideia sugere um estilo de vida, contínuo, não atos isolados de fé. Entendi. E a fonte traz uma analogia excelente. Ele diz que os princípios bíblicos são como trilhos. A força espiritual, sem a direção desses trilhos, ela simplesmente descarrilha. Uma imagem poderosa. E para manter esse trem nos trilhos, o estudo aponta para 3 pilares. O primeiro é estudar e meditar na palavra, mas não de qualquer jeito, certo? Precisamente. Meditar, no hebraico a palavra é hagá, e é descrito como murmurar ou ruminar a palavra até que ela seja internalizada. Ah, então não é só ler. Não, é absorver. O Salmo 119, 105 diz que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Tem uma diferença aí, né? Tem. Ou seja, ela orienta tanto o próximo passo, o agora, quanto a jornada inteira, o futuro. Certo. O segundo pilar é amar o próximo. Parece simples, mas o texto aprofunda isso de um jeito bem interessante. Sim, ele destaca a palavra grega agape. E agape não é uma mera emoção, um sentimento. É um amor sacrificial, um compromisso de buscar o bem do outro. É mais uma ação do que um sentimento, então. Exato. E isso se conecta também ao hebraico ahav, que implica lealdade e ação concreta. Os exemplos são claros: serviço, perdão, a misericórdia prática que o bom samaritano demonstrou. Uhum. O amor, nesse sentido, se mede por atitudes, não por discursos. E por fim, o terceiro pilar, a transformação pelo Espírito Santo. Isso tira um pouco o peso de ser um esforço puramente nosso, humano. Exatamente. Os princípios não são um fardo, mas os meios pelos quais Deus opera a santificação, o agiasmos. O Espírito, em hebraico ruach, que significa sopro de vida, é quem nos capacita para esse andar, o tal do peripateu. Então é uma caminhada orientada pela palavra. Sustentada pela presença de Deus. Isso. Ok, estabelecida essa base da coerência, o estudo propõe um padrão para a vida cristã muito focado em Filipenses 4. Ele descreve um perfil que, olha, parece se encaixar perfeitamente na nossa rotina. É um perfil muito, muito prático. Começa com a amabilidade, que no grego é epieikes. O autor define como uma gentileza equilibrada. O que seria isso, uma gentileza equilibrada? É ser firme, mas sem agressividade. Em seguida vem a troca da ansiedade, a merimnau, pela oração e pela gratidão. E o resultado disso é a paz de Deus. A paz, Irenê, que atua como uma sentinela. A palavra é frourió, guardando o coração e a mente. Essa imagem da paz como uma sentinela é muito forte. E a partir daí, o material fala sobre cultivar um caráter puro. O que significa puro nesse contexto? Então, o termo grego é agnós,
E ele se refere à integridade moral, não a uma aparência religiosa, sabe? Entendi. A pureza começa no coração, que em hebraico é lev, mas na mentalidade bíblica, o coração inclui a mente, a vontade, os afetos, tudo. É uma coerência interna. Perfeito. Uma coerência interna que se reflete externamente. E isso nos leva direto para a resistência às tentações, né? O texto menciona que Deus sempre provê um escape. Sim, baseado em 1 Coríntios 10:13. O autor explica que a tentação, o peirasmos, é uma prova que só se torna uma queda quando a gente cede a nosso próprio desejo. Tiago 1,14 fala disso. E qual a estratégia? A estratégia bíblica que ele apresenta é dupla. Primeiro, depender do Espírito, andai no Espírito. E segundo, em muitos casos, simplesmente Fugir. 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 Fugir da prostituição, fugir das paixões da mocidade é uma questão de sobriedade e de saber colocar limites. Bem prático. E o último elemento desse padrão é o amor fraterno. Sim, a Filadélfia em grego é aquela afeição prática que sustenta a comunidade. Não se trata de todo mundo ser igual ou ser melhor amigo, Certo. mas de um compromisso mútuo de cuidado, levar as cargas uns dos outros, honrar, praticar a hospitalidade. E o texto é claro, esse amor não é opcional. É a evidência. É a evidência visível do discipulado, como Jesus disse lá em João 13:35. Então, essa coerência e esse caráter se manifestam de formas muito concretas. A primeira que o estudo aborda é uma vida em paz com todos. E é uma paz específica. O termo grego irene corresponde ao hebraico shalom. Ah, shalom. Exato. E shalom não é só ausência de conflito, é plenitude, bem-estar, reconciliação. Então, a orientação é buscar essa paz ativamente. Ativamente. Quanto depender de vós, como diz Romanos 12:18. Isso envolve domínio próprio, disposição para perdoar, falar a verdade em amor, sem alimentar intriga. Em seguida, o material fala de uma vida vitoriosa. E muitas vezes essa expressão pode ser mal interpretada. Pode mesmo. E o autor faz questão de esclarecer. Não é uma vida sem lutas, de jeito nenhum, mas uma vida de perseverança com propósito. Ele cita a fala de Jesus em João 16:33. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci. A vitória, nikao em grego, está na fidelidade, na constância, não na ausência de problemas. Então, as crises podem ter um propósito. Podem. Segundo o texto, elas podem produzir maturidade e perseverança. E, por fim, tudo isso culmina numa vida de adorador. E, de novo, o conceito é muito mais amplo do que só o culto de domingo, imagino. Muito mais amplo. Adorar, tanto no grego proskineu quanto no hebraico shajá, carrega essa ideia de se prostrar, de submissão. A adoração verdadeira é a entrega da vida inteira como um sacrifício vivo, como diz Romanos 12:1. Um sacrifício vivo. É fazer tudo, do trabalho às relações, para a glória de Deus. A adoração se torna o princípio que reorganiza todas as outras prioridades. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que significa? O material mostra que viver esses princípios é, na verdade, uma parceria. Exatamente, uma parceria. Deus opera em nós tanto o querer como o realizar, como diz Filipenses 2:13. Mas, ao mesmo tempo, nós somos chamados a responder com obediência, com perseverança. Há uma parte nossa na equação. Há uma parte nossa, e o texto retorna a Filipenses 4 como um guia prático, pastoral. Amabilidade, oração no lugar da ansiedade, a paz que guarda a mente e o foco no que é verdadeiro e puro. A frase-chave é isso fazei. A teoria precisa se tornar prática para que o testemunho se fortaleça e a santificação avance. Comente como esta aula mestre facilitou a sua preparação de sua aula. E para a gente refletir um pouco mais, partindo deste material, o texto enfatiza que a paz de Deus guarda o coração do indivíduo. Fica a pergunta: como uma comunidade que vive coletivamente esses princípios, de amabilidade, de serviço, de reconciliação, como essa comunidade poderia se tornar ela mesma uma sentinela da paz numa sociedade cada vez mais ansiosa e polarizada? O que seria um testemunho público do Shalom de Deus? Uma ótima pergunta para a gente ficar pensando. E se você quiser aprofundar, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br.